um tema polêmico, ou seja, o senhor votou para que o Brasil não tenha, para que o governo brasileiro não faça a reciprocidade nesse episódio do tarifaço de Donald Trump. Deputado, isso repercutiu muito mal. Por que o senhor não quer que a gente devolva com a mesma moeda, deputado? Olha, eu sempre sou a favor da democracia, né? Da diplomacia, tá certo? Então, de fato, sobretudo se tratando sobre os Estados Unidos, né? Um país que nós temos uma dependência naturalmente econômica, e sempre eu busco o viés da diplomacia, né? Da conversa. Sem dúvida, essa guerra tarifária, quem sai perdendo é o Brasil. Então, a necessidade de fato do Brasil buscar o consenso, o acordo e não necessariamente a reciprocidade. Naturalmente, quem vai sair perdendo é o país. Então, pensando no Brasil, é natural, e ninguém aqui, eu quero deixar muito claro, ontem eu vi um blog postando aí que a gente era a favor da tarifa, do Brasil ser taxado, ser tarifado. Na verdade não somos, né? Quem é fã de taxação é o Haddad, né? O ministro da Fazenda do governo Lula gosta de taxar o povo, e ontem eu citei inclusive na tribuna da Câmara, que parece que ele está com ciúme do Donald Trump, né? Porque foram 24 matérias sobre taxação, sobre taxar o povo brasileiro. Então é como que eles quisessem o direito só para ele. Taxar o povo, só taxado é quem deve taxar o povo brasileiro. E não é bem assim. Na verdade, e outro tema que a gente tem tratado muito e argumentado é que não há uma interferência do governo americano na soberania brasileira quando ele busca taxar. Ele apenas escolhe com quem ele quer, com quem de fato ele quer negociar. Então é uma soberania do povo americano, ou do governo americano, no caso, decidir se vai taxar, se ele sente-se prejudicado o comércio, nessa relação comercial com o Brasil ou qualquer outro país do mundo, ele entende que há essa necessidade da taxação. Mais uma vez, eu repito, não somos favoráveis, ninguém seria favorável ao nosso país ser taxado, né? Sobretudo o agro, né? A gente tem uma das bandeiras que nós defendemos, faz parte da frente parlamentar do agro, e sabemos que o agro brasileiro vai ser prejudicado vindo essa taxação, que a ideia é ser a partir de agosto, mas de fato há uma necessidade de se ter um responsável, no caso é o governo Lula, que infelizmente perde tempo tomando cachaça e chupando jabuticaba. Olha como o sujeito trata a diplomacia, as relações internacionais, soltando piada para o líder da maior economia do mundo. Então é algo muito grave, e como eu disse, são dois responsáveis na verdade, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, que infelizmente tem no caso, não respeitado o Estado Democrático de Direito do nosso país, e isso tem refletido aí mundo afora. Agora, deputado, na hora que o senhor é contra a reciprocidade, ou seja, o senhor também está sendo contra o Brasil impor taxações para outros países. Então, o senhor não está ferindo a soberania do nosso país? Não, apenas eu não concordo com o modelo que foi apresentado naquele projeto. Lembrando, inclusive, que a matéria passou antes dessa taxação aí, dessa possibilidade de tarifa. E foi aprovada a matéria. Por parte dos Estados Unidos, exatamente. Foi muito antes, no caso, de ter essa polêmica aí sobre o anúncio do presidente Donald Trump da possibilidade de taxar ou de tarifar o Brasil 50%. Lembrando que não é apenas Donald Trump, viu? Para mostrar que, de fato, é um problema do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A OTAN também anunciou a possibilidade de taxar ou de tarifar não apenas em 50%, mas em 100%. A OTAN é formada por 32 países. Só estão falando sobre Donald Trump como que fosse uma guerra ali entre Trump e o governo Lula, ou entre conservadores, direita e esquerda. E, na verdade, a OTAN, que é formada por 32 países, anunciou a possibilidade da taxação em 100% da tarifa, melhor dizendo, em 100% do Brasil, se eles permanecerem com essa negociação com a Rússia lá, comprando o petróleo russo. Deputado, eu vou insistir na pergunta. O senhor não está sendo contra a soberania do nosso país, não? O senhor é contra o Brasil impor taxação e reciprocidade para quem vem também impor taxação para a gente, deputado? Eu não encontro qual é Você não está tirando a nossa liberdade? Não, em que ponto? E nesse curvar junto ao presidente Trump, deputado? Não, negativo. Mais uma vez eu repito, eu defendo a diplomacia, defendo a negociação, Mas a conversa. Donald Trump foi diplomata com a gente na hora que ele taxou? Foi diplomata, deputado? Foi diplomata. Ele, lembrando que ele foi diplomata com a gente, na hora que ele taxou e colocou lá que estava taxando em 50%, houve diplomacia?
entendo que ele colocou na rede social dele, foi diplomata? A diplomacia sim, é uma forma dele enquanto líder de países livres, né, de países livres. Infelizmente o Brasil tem preferido se associar a ditaduras, né? A gente pode citar aqui episódios desde aquele momento que aceitaram navios iranianos pararem no porto de Santos, do Brasil. Isso tudo já vinha gerando todo um problema, e aí a gente deixa muito claro, porque sempre jogando a culpa, né, o presidente Bolsonaro querendo terceirizar, que é costume aí da esquerda, do PT, terceirizar a culpa, querem jogar a culpa para o presidente Jair Bolsonaro, mas ficando desde aquele momento ali já era sinais de que a coisa não andava bem. Presidente Lula, infelizmente, tem feito uma política internacional optada em ficar do lado de líderes ditadores. Aqui eu cito o Irã, eu cito a Venezuela, que é o Maduro. O discurso do Maduro está muito parecido, e ele já avisou lá atrás, né? E nós avisamos, né? Quando ele disse lá na eleição que ele seria mais maduro nesse governo. Então, está muito claro, ele tem se aproximado, tem se alinhado, demonstrado apoio ao Hamas, apoio ao Hezbollah, apoio ao Irã, ao invés de estar ao lado de fato de democracia. Israel é a única democracia, de fato, que sobrevive dentro do Oriente Médio. Você vê que os ataques que o governo Lula tem feito ao Estado israelense. Então, eu escolhi ficar de um lado, Ana, e de fato, entre a democracia, a maior democracia do mundo, e países ditadores, governados por ditadores, de fato eu permaneço, como eu disse, eu entendo que é o lado certo. Nós estamos de lado de democracias, de economias fortes, e que de fato lutam e defendem a liberdade, não apenas a liberdade americana, é bom deixar claro isso, mas isso aí é histórico, que os Estados Unidos têm defendido a liberdade em diversos países do mundo, inclusive lá no Oriente Médio. Então, sempre que o governo Bolsonaro, que o governo Lula, ele essa política, quando ele faz gestos à política internacional, é buscando alinhamentos com países que historicamente são países que têm alinhamento ditatorial, alinhamento com países que desrespeitam a liberdade do seu povo, países que optam pelo viés da não diplomacia, e aí agora aparece toda essa narrativa que, inclusive, eu entendo que ele está tirando foco, de fato, do péssimo governo que ele faz. Todo mundo estava vendo que o governo estava descendo ladeira abaixo, e agora ele optou de terceirizar mais uma vez. Antes era Bolsonaro, agora a culpa é do Trump. Deputado Sargento Gonçalves, deputado federal Sargento Gonçalves, eu vou usar o termo que o senhor usou agora. O senhor falou liberdade. E eu vou voltar à primeira pergunta que eu fiz. Na hora que o senhor é contra o Brasil impor reciprocidade, contra o Brasil ter a possibilidade de reciprocidade, o senhor não está tirando a liberdade do governo brasileiro, deputado? Não entendo. Se o senhor está sendo contra a gente agir, então o senhor não está podando a liberdade? Onde é que é a solução? Não estou entendendo mais, no caso, aqueles que estão, de repente, criticando a nossa posição. Gonçalves Gonçalves é um jovem, um cara tão novo na política, estou com 2 anos e meio na política, mas eu tenho visto aí, de fato, eu estou vendo extremismo, né? Porque eu estou defendendo a diplomacia, a conversa. O Brasil, ele, de acordo com a Constituição, trata sobre a ideia de ser um país pacífico, de ser um país sempre buscar o acordo, a conversa. Aí por que ir para essa guerra tarifária? Qual o motivo? Mas quem começou a guerra, quem começou a guerra? E tem uma forma muito... Mas dois não brigam se... Não há briga se os dois... E quem puxou a briga, deputado? Na verdade, não há briga. Não há briga. O que há, de fato... Deputado, não há briga de Trump com a gente? Não há briga? Não há briga. Não há briga. O que há, então? É muito fácil o governo Lula resolver esse problema, de fato. É respeitar a nossa liberdade, respeitar a Constituição brasileira, de fato, ele buscar, não está fazendo, atendendo. Precisamos lembrar aqui que o governo Lula, e mais uma vez eu trago aqui o alerta que a OTAN fez sobre a possibilidade de uma tarifa não apenas de 50%, mas de 100%. Nós estamos falando de 32 nações falando da possibilidade de taxar o nosso país em 100%. E a culpa é de Trump? Eu pergunto. Quando a OTAN diz que vai taxar, tem a possibilidade de taxar em 100%? Não. A culpa é do governo Lula, que infelizmente insiste em ter relações comerciais com países que estão agindo de forma antidemocrática, agindo de forma botando em risco a segurança internacional, que é o caso da Rússia. Todo mundo sabe a forma como a Rússia tem atuado. Então, quando o governo Lula ele age, e a gente tem que lembrar da fala do Lula aqui, vem à memória lá no Brinks, essa ideia de sempre querer fazer esse gesto de alinhamento
à Rússia, à China, ao Irã, isso naturalmente ele está buscando um problema, e um problema sério, e não é para o governo dele, mas é para a nação brasileira. Então, quem procura acha, infelizmente, tem achado. Então, se de fato o Lula, Trump ainda não taxou o país, tá certo? 1º de agosto. Ainda não taxou. Então ainda tem tempo do governo Lula retroceder nessa forma desastrosa de fazer política chupando jabuticaba e, de fato, buscar se alinhar a democracias no mundo. Então, eu continuo defendendo a ideia que o Trump ele não tem interferido na soberania do país, ele tem feito um gesto no sentido de, e aí sim, é um líder mundial de nações livres, pelo menos. Qual é o gesto que Trump tem feito para o Brasil, deputado? Taxar a gente de 50%, isso é um gesto, deputado? É um gesto. Um gesto cruel contra nós. Cruel? Não é não? Taxar 50%? Não. Deputado, Deputado Sargento Gonçalves, o gesto de Trump, no anúncio de Trump, que o senhor disse que foi diplomático, de taxar o Brasil em 50%, não é um gesto cruel contra o povo brasileiro, deputado? Não? Não. É o que, então? Não, Ana Ruth. E, na verdade, o Trump está vendo o que, infelizmente, alguns brasileiros não têm visto. Ou vê e finge que não vê. A nossa liberdade está sob ataque, o Estado Democrático do Direito do Brasil está sendo atacado. Infelizmente, não há mais. Infelizmente, aqueles que deveriam zelar pela Constituição brasileira não têm zelado. E, naturalmente, o Donald Trump, ele sendo um líder mundial de nações livres, eu volto a repetir, não desse eixo que o governo Lula do PT está buscando se alinhar. Sobre esse eixo, aí de fato o Trump ele não tem liderança, tá certo? É o eixo do mal. Se você for observar as nações que Lula tem se alinhado, no momento que o Hamas ele fez um ataque contra a nação de Israel, o Hezbollah, grupos terroristas, Lula prefere soltar notas, o governo Lula, o gesto da política internacional dele é soltar notas atacando Israel, que é uma nação livre, democrática, e sair em defesa de grupos terroristas. Isso é um exemplo para que o povo que nos ouve nesse momento abra os olhos e fique atento. Infelizmente, o governo do PT, e foi avisar lá atrás, tem se alinhado ao eixo do mal. Irã, Venezuela, Coreia do Norte, China, Rússia, são países onde ditadores não respeitam a democracia, não respeitam a liberdade do seu povo. E aí, historicamente, a maior nação do mundo, a maior economia do mundo e a maior democracia do mundo, Estados Unidos, historicamente, tem um papel muito importante em buscar zelar pela liberdade, não apenas do seu povo, mas de nações no mundo. E o recado que ele dá, eu não negocio com a nação que não respeita a liberdade do seu povo. Então, se o Donald Trump, se o governo Lula não quer ser tarifado em 50%, trate de respeitar a liberdade do povo brasileiro, trate de respeitar o Estado Democrático de Direito. Então, se ele não fizer esse gesto, se de fato, e aí, infelizmente, é o puxadinho, né? Hoje se transformou, é o escritório de advocacia, né? É o STF, na figura, sobretudo, do senhor ministro Alexandre de Moraes. Se eles preferem continuar atacando a liberdade do povo brasileiro, não respeitando o nosso regime democrático, o Estado Democrático de Direito que nós vivemos, ou pelo menos vivíamos, se não querem respeitar, infelizmente, é um direito do governo americano não negociar, não tratar com países que não respeitam a democracia. Isso aí é algo singular. Então, infelizmente, nós estamos sendo defendidos, o povo brasileiro está sendo protegido, a liberdade do povo brasileiro nesse momento está sendo protegida por um agente internacional, pelo governo Donald Trump. E se tem que falar em interferência aqui... Deputado, o governo Trump está protegendo o povo brasileiro? O povo brasileiro está protegendo. Essa é a opinião do senhor? É minha opinião, sem sombra de dúvida. E se ele tem então deixado... o senhor concorda com a comemoração feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro? Ele tem deixado muito claro. O senhor concorda claro. com a comemoração feita por Eduardo Bolsonaro quando o Trump anunciou a taxação? Ana Ruth, você está com uma pessoa da sua família, vou tentar ser bem claro aqui, por ouvir. Digamos que você está com uma pessoa da sua família sequestrada. Foi sequestrada, tá certo? Se você, de repente, não encontra mais, a polícia não chega. Você espera a polícia não chega, você está com uma pessoa da sua família sequestrada. Você tem que, aquela pessoa que você ama, tem que ser libertada. E de onde vai vir a solução? Hoje, eu encontro
hoje eu sinto a possibilidade de uma luz de esperança. Nesse momento existem pessoas presas sem dever, Ana Ruth. Nesse momento tem uma mulher condenada a 14 anos de prisão porque pichou uma estátua com batom. Preste bem atenção, em um país que esta semana o Alberto Seff, condenado na Lava Jato, foi descondenado pelo ministro Dias Toffoli. Nesse mesmo país onde temos um ex-governador do Rio de Janeiro condenado a 14 anos de prisão, sendo um influenciador digital no seu apartamento de luxo. Condenado a 4 anos de prisão. Nós temos o maior síndico de corrupção do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descondenado, foi condenado por 11 juízes, tá certo? Inclusive pela Suprema Corte do país, hoje presidindo o país. Então, nesse momento, se a polícia não chegou, e nós encontramos uma luz de esperança em alguém que está lutando pela liberdade do povo brasileiro, é o presidente Donald Trump, presidente da maior nação, da maior democracia do mundo, dizendo: nós não negociamos com quem atinge a liberdade do seu povo. O recado está muito claro. Então, de fato, eu sinto uma luz de esperança nesse momento. Se o governo Lula, se o ministro Alexandre de Moraes não respeita mais a Constituição brasileira, se não respeita mais o Estado Democrático de Direito, que eles dizem tanto defender, ou diziam tanto defender, se nesse momento aparece um agente dizendo que, olha, ou você resolve sair, busque respeitar a liberdade do teu povo, deixar o teu povo livre, ou então a gente não negocia mais com você. Inclusive, não há uma interferência, ele está dizendo: eu tenho um direito de negociar com quem eu quero, e eu vou negociar. Está taxado de 50% se você não respeitar o seu povo. É uma resposta. A OTAN, mais uma vez eu digo, a OTAN dá outro recado. 32 países, não está falando apenas da maior democracia do mundo, Estados Unidos, mas 32 países dão um recado ao Brasil. Nós vamos tarifar o país. E um dos principais motivos, entendo, nesse momento, é esse alinhamento a nações que são regidas por regimes ditatoriais. Deputado Sargento Gonçalves, o assunto é polêmico, mas é demais. Mas vamos falar sobre outro assunto não menos polêmico. O que foi que aconteceu com o André Janones, deputado? Com o deputado André Janones? Rapaz, eu não sei. Eu sei que ele foi suspenso agora, né? Pegou 3 meses de suspensão. Você se envolveu com uma confusão ali com outros deputados? Na verdade, foi generalizado, né? Generalizado. Na verdade, o André Janones, ele é um sujeito que ele contribui pouco com o seu estado, Minas Gerais, ou não produz nada, na verdade, para o estado de Minas Gerais, para o Brasil. Nunca aparece no plenário. Isso aqui eu posso falar com propriedade, Ana Ruth, porque com esses 2 anos e 6 meses de mandato, eu acredito que, com exceção dessa semana, esse mês agora, faltei uma semana lá no plenário, porque meu filho nasceu, passei uma semana dando atenção à minha esposa e ao meu filho Elias, né? Mas com exceção dessa semana, eu sempre estive presente, todas as sessões faço questão de estar presente, do início ao fim da sessão, e não consigo ver aquele sujeito lá, com exceção quando ele aparece para fazer bagunça, para bagunçar o plenário, para fazer zoada. E naquele momento o deputado Nicolas pegou um tempo de liderança da oposição, e no momento que estava ali discussando, ele começou a gravar um vídeo e falar alguns palavrões, no caso atacar o deputado Nicolas Ferreira. Alguns deputados começaram a intervir e ali tornou-se um tumulto generalizado. Até então estava na poltrona só observando, quando ele começou de fato a agredir verbalmente o deputado Sargento Faú, o deputado Rodolfo Nogueira, e eu me senti na responsabilidade, enquanto soldado desse exército que a gente combate lá no plenário, de fato também participar, levantar e buscar ali de alguma forma tentar impedir que ele permanecesse com aqueles ataques ali, e aí tornou-se aquele tumulto generalizado ali no plenário. De fato, não é um ambiente para esse tipo de expediente, mas infelizmente aconteceu como acontece em qualquer outra atividade, pode acontecer esses tumultos ali. De fato, os ânimos se exaltam, né? Nessa última noite agora também ficou bem exaltado, sendo votado ali a licença ambiental, mas de fato não é um ambiente para acontecer esse tipo de situação. De fato, é um ambiente onde a gente precisa buscar prezar pela serenidade, mas o fato é que aconteceu. O André Janones foi denunciado pela própria mesa diretora, através do presidente Hugo Mota, e dentro de uma ideia de negociação lá, ao invés de pegar 6 meses, era o que era previsto inicialmente, pegou 3 meses de suspensão sumária pelo Conselho de Ética. Deputado Sargento Gonçalves, 2026, a gente vai voltar aí para a eleição para governador, senador. Você já definiu seus candidatos, deputado? Não, Ana, na verdade a gente está analisando o cenário, né? Temos trabalhado de forma intensa.
Infelizmente, a política do Brasil é meio assim, né? O povo fica muito preocupado com a eleição, essa ideia de dois anos de eleição, sai uma eleição. O PL tem um pré-candidato a governador, que é Rogério Marinho. O senhor defende o nome de Rogério Marinho? Naturalmente, né? Se o nosso presidente estadual do partido, secretário nacional do partido, se ele de fato permanecer com a candidatura, se for o nome colocado pelo partido, naturalmente há um alinhamento e no sentido da gente buscar apoiar a candidatura do senador Rogério ao governo do estado. A verdade é que nós temos que de fato, e é uma prioridade, eu já dizia isso no passado, continuo dizendo, a prioridade número 1 hoje é tirar o PT do poder. A oposição hoje tem 3 pré-candidatos a governador. Álvaro Dias, o ex-prefeito de Natal, o atual prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e o senador Rogério Marinho. O senhor vê ambiente para unir esses 3, vamos chamar de palanques, em um só? O senhor acabou de dizer que se Rogério Marinho viabilizar, o senhor vai com ele. Mas o senhor teria predileção de chamar de um plano B, deputado? Não, acho que aí é briga de peixe grande, como se diz, viu, Ana? Eu tenho observado, mas de fato é algo que eu busco não interferir diretamente. O Alisson, ele é um jovem político que faz um bom mandato lá em Mossoró, uma boa gestão, né? Sem dúvida é um bom nome, é um nome popular, né? O ex-prefeito Álvaro Dias também fez uma boa gestão em Natal, tem a sua popularidade a nível Natal, região do Seridó. Então, de fato, eu acredito que a expectativa é que chegue a um consenso e que nós possamos ter um nome, uma composição forte para que, de fato, a gente consiga tirar o PT. Como eu disse, eu acho que a prioridade número 1 deve ser tirar o PT do governo, da gestão do nosso estado. Deputado Sargento Gonçalves, a eleição vai ser com 2 candidatos a senador. Quem serão os seus, deputado? Até o momento eu não tenho candidato. Nem o senador Stevenson? Não, até o momento eu tenho uma boa relação com o senador Stevenson, mas ele nunca me pediu o voto. Ah, foi? Isso. Então o senhor não fechou apoio a ele? Não, como eu disse, tem algumas pautas que nós caminhamos juntos, tem alguns temas que nós pensamos parecido ali, a ideia da escola cívico-militar, de ser contra as drogas, mas de fato eu ainda trago no coração, e eu costumo aqui, eu acho que é um tema muito interessante ser trazido, eu ainda trago no coração a mágoa. Se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a culpa também é dos isentos. Então, eu ainda não esqueci que o nosso senador, como eu disse, tenho muito respeito por ele sabe disso, a gente conversa muito, reunião de bancada, a gente se alinha muito nas ideias, mas isso eu já disse para ele pessoalmente, se hoje nós estamos na condição que nós estamos, se hoje nós temos esse desastre que chama-se Lula no poder, a culpa também é daqueles que se isentaram, daqueles que disseram que tanto faz votar em Lula ou em Bolsonaro, tá certo? Então eu ainda carrego isso e há uma necessidade de fato do senador Stevenson fazer esse gesto de demonstrar que de fato, de qual lado ele está, de que de fato a esquerda é algo que prejudica a nação brasileira e prejudica o estado do Rio Grande do Norte. Então você acha que o senador Stevenson ainda não demonstrou o lado que ele está, deputado? Olha, ele foi muito claro em uma das declarações dele, dizer que não apoiou e não apoia o presidente Jair Bolsonaro. É o meu líder maior dentro da ideia conservadora no país, dentro da ideia da direita do país. Não dá para se falar em direita se não se falar em Jair Messias Bolsonaro. Então, quem não está alinhado com o meu presidente não está alinhado comigo. Então, com isso, o senhor descarta o apoio ao senador Stevenson em 2026? Não, em momento nenhum. Se ele não está alinhado com o Bolsonaro... Mas não estou colocando nada, eu estou perguntando. Eu estou perguntando. Então, se o senhor descarta, se o senhor diz que quem não está alinhado com o Bolsonaro não está alinhado com o senhor, a pergunta é, então o senhor descarta o apoio a Stevenson em 26? Não descarto o apoio. Como eu disse, a política é de agregar, de buscar parcerias. Então, a gente tem conversado e eu quero acreditar que o erro que foi cometido no passado não se repetirá. Não há possibilidade. Essa semana, infelizmente, não consegui discursar, foram muitos temas, mas eu ia fazer um discurso chamando a atenção que se hoje nós estamos vivendo esse desastre econômico, esse desastre de política internacional no nosso país,
os responsáveis não é apenas a extrema esquerda, são aqueles que chama-se centro, que se isentaram, que colocaram na mesma balança um homem com 30 anos de vida pública, que nunca teve uma denúncia sequer por corrupção, que chama-se Jair Messias Bolsonaro, querendo compará-lo, querendo colocar na mesma balança de que um sujeito que é símbolo do maior esquema de corrupção do Brasil, que chama-se Lula. Então, se Lula hoje está no poder do nosso país, a culpa não é apenas da extrema esquerda, apenas do PT, mas é do centro que, infelizmente, se omitiu ou que fizeram gestos, inclusive, a esse sujeito que está, infelizmente, conduzindo o Brasil a um caminho muito, muito prejudicial ao povo brasileiro. Deputado Sargento Gonçalves, na bancada da 98 FM, que a gente também integra, o senador Rogério Marinho, ele descartou a aliança com Alisson Bezerra pelo fato de Alisson Bezerra estar próximo a Zenaide Maia. O senhor também descarta? Olha, eu tenho dito que a doutora Zenaide, ela é mais petista do que os petistas, né? Todo mundo sabe, ela é líder do governo no Senado Federal. Mas eu acredito que não é descartar, não dá para descartar a possibilidade de composição. O que há necessidade é de buscarmos um alinhamento, uma conversa, e na conversa eu acho que tudo pode ser resolvido. Foi o que eu acabei de citar sobre o senador Stilson. No momento que eu faço essas críticas ao senador, e críticas públicas, inclusive, eu não estou descartando a possibilidade de votar nele. Eu digo na condição de voto, na condição de apoio político. E o senhor pode votar em Zenaide Maia também? Desde, como eu disse, que ela recue das posições. Errar é humano, né? Errar é humano, errar duas vezes é burrice. Então eu espero que, de fato, a senadora, e é uma possibilidade, naturalmente, que ela recue da forma como ela procedeu, como procede no Senado Federal, estando alinhada a esse governo de extrema esquerda. Se ela, assim como o próprio Alisson ou qualquer outro político que tenha essa posição de recuar da forma, eu não posso me alinhar dentro de uma perspectiva do que ela representa hoje. Mas se ela decidir, no caso, agregar, estiver disposta a se aproximar do nosso grupo político nessa perspectiva de buscar se alinhar ao que nós defendemos na Câmara Federal, no Senado Federal, naturalmente há uma possibilidade sim de composição. Ninguém vai descartar qualquer composição nessa perspectiva. Deputado Sargento Gonçalves, o presidente Lula vetou aquele aumento de deputados federais, vetou, e agora a matéria vai para o Congresso Nacional. E aí, deputado, o senhor é favorável ao aumento de deputados? Eu votei contra, né? Votei contra. O senhor vai manter? Eu votei contra dentro de uma coerência. Desde antes de 2018, quando fui candidato a primeira vez a deputado federal, eu sempre defendi a ideia contrária, de redução do número de deputados, né? Votei contra. Porém, inclusive ontem um jornalista entrou em contato, eu respondi, deve sair hoje aí também nos blogs, né? Sobre derrubar o veto. Naturalmente, após a minha votação, eu recebi críticas de alguns cidadãos do Rio Grande do Norte, dentro da ideia dizendo que eu prejudiquei, que é prejudicial, no caso, que eu votei contra a representação política do Estado do Rio Grande do Norte, na perspectiva que nós iremos aumentar de 8 para 10 deputados. É um argumento válido, Ana, dentro de uma ideia do que, por exemplo, a Paraíba, a Paraíba são 12 deputados. Porém, por mais que eu concorde e respeite quem tem essa posição, eu entendo que não eu entendo que dá para ter uma boa representação até com menos de 8. Deputado, eu tenho 15 segundos. O senhor, então, vai votar pelo aumento de deputados ou não? Não, aí já votei contra. Agora? Contra. Aí eu vou analisar dentro dessa perspectiva de então, críticas. Então o senhor vai rever? Não estou dizendo que vou mudar o voto, certo, mas ainda estou analisando dentro da ideia do que o meu público, no caso, aqueles que me acompanham, entendem. Mas a princípio é manter o que eu já tinha votado lá atrás, a ideia de que eu sou contra o aumento de cargos de deputados federais. Deputado Federal Sargento Gonçalves, do PL. Deputado, muito obrigado. Um excelente final de semana para o senhor. Obrigada pela entrevista. Valeu, Ana. Deus abençoe. Eu agradeço o espaço. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem. Obrigada. 8 horas em ponto no laço da batida do relógio. Aqui é todo mundo pontual. 8 horas em ponto na capital potiguar. A você um excelente e maravilhoso final de semana. Muito obrigado por sua companhia. Vem pra cá. YouTube, canal da Jovem Pan Natal. Canal da Jovem Pan Natal. Você vai rever toda a nossa programação e, claro, essa entrevista exclusiva. Grande final de semana para você. Abençoada sexta.
Até segunda-feira, 7 em ponto, com o Jornal da Manhã. Valeu, Hugo Gomes. Valeu, Aninha, até mais. Você ouviu o Jornal da Manhã na Jovem Pan Natal. Oferecimento Atacado Favorito Ayrton Senna. Preços imbatíveis, promoções nunca vistas.